A ditadura federal. O Brasil é um país grande demais para ser governado com tantos poderes por um único grupo instalado na capital federal. Isso é uma incoerência, um desrespeito à diversidade e às responsabilidades que cada cidade, estado tem. Nós estamos vivendo agora as denúncias hipócritas em torno dos presídios. Descobriram agora que o crime organizado comanda as nossas penitenciárias. Leram ou ouviram Drauzio Varela contando o livro Os Carcereiros, o problema lá de São Paulo, de Carandiru. Fora isso, a questão da educação, que é brutal, as nossas crianças abandonadas nas ruas, as mais pobres. O governo, mais uma vez, hipocritamente, o governo federal, tem o programa Pró Infância, onde maldosamente até ele oferece dinheiro para construir as creches. Só que o custo de uma creche, custo operacional, é muito maior que o custo financeiro, o custo de construção. Então o governo lava as mãos e faz de conta que o problema está resolvido com Pró Infância. As nossas escolas são de má qualidade, de modo geral, porque os estados, apesar de muitas vezes serem tremendamente ricos, não é o caso do estado do Pará, Maranhão, o próprio Nordeste, que estaria na UPEP, se fosse dono do petróleo que produz, não tem dinheiro para viabilizar os seus serviços essenciais. Fora isso, criou-se talvez de propósito, mais uma vez, o conceito de que o governo é capaz de tudo, pode tudo. Então, nosso povo não tem noção de causalidade, não tem noção de causa e efeito. O governo pode, o governo tem dinheiro. E assim as leis vêm jorrando, atribuindo responsabilidades, custos às prefeituras, aos governos do estado, sem a mínima preocupação de avaliar como isso tudo será feito. Então nós precisamos de uma revisão drástica da nossa Constituição Federal e de maior independência, autonomia dos estados e municípios. Curitiba, por exemplo, pelo que a gente viu aí, ninguém contestou, manda para a União o que vai custar o metrô de Curitiba e que está deixando a cidade assustada até com a responsabilidade de pagar por esse serviço. A cidade de São Paulo teria recursos para fazer muita coisa, mas com certeza grande parte do dinheiro dela vai para sustentar a especulação financeira, lógicas tão absurdas quanto falar em inflação em época de crise climática, como foi a inflação do tomate, do feijão carioquinha, quando o Brasil estava, a maior parte dele, sob impactos climáticos negativos. E aí eles aproveitam para aumentar os juros e comprometer a receita fiscal dentro do jogo maldoso que se instalou. E a mídia comercial, como sempre, a serviço dos grandes grupos econômicos, contribui muito pouco para educar e orientar o nosso povo. Ao contrário, ela cria os problemas para depois vender campanhas
para resolver aqueles problemas que ela mesma cria. É o caso da péssima influência sobre a educação das nossas crianças, jovens, que acabam enfrentando o problema da gravidez precoce, da fixação de paradigmas errados, né, da necessidade de ostentar padrões de luxo que muitas vezes ultrapassam largamente a capacidade da própria família. Nós precisamos de maior autonomia, nós precisamos de maior independência. Não faz sentido depender de gabinetes federais para receber o dinheiro nosso de volta, uma quirela do que nós pagamos em impostos federais. O Brasil tem que ser grande? Essa é uma condição até válida, mas não é o principal. O principal é que o nosso povo viva de forma adequada àquilo que pode ter. Nós não temos que estar sustentando a gente em lugares onde é impossível viver. Nós não temos que sustentar irresponsabilidades. E também, muito pior que isso, é estar subordinados a uma lógica perversa de juros, de especulação financeira. Nós chegamos ao ponto de empresas de engenharia, mas com braço financeiro, terem a maior parte dos seus lucros contabilizados em cima da agiotagem, de bancos, grandes empresas comerciais aí fazem questão de vender a crédito. Até nós temos uma lei absurda que proíbe que a compra com cartão de crédito o valor seja diferente de quem paga dinheiro. Nós temos que ter uma diferenciação drástica entre o pagamento à vista e o pagamento via cartão de crédito, que é um instrumento absurdo de lesa pátria, como os empréstimos consignados e coisa. Tudo foi feito em cima de uma lógica tremendamente marota. A Constituição de 88 e os políticos que vieram após o período militar não eram políticos, eram aventureiros que se aproveitaram de um momento que qualquer um se elegeria senador, governador, prefeito, sei lá o quê, desde que tivesse o discurso da oposição e no partido mais forte, que era o MDB, e depois o PT, PSDB. Hoje a gente vê que essa gente criou uma aristocracia privilegiada. Vão ter eleições em 2014. Mas já está decidido quem vai ser prefeito, governador, senador. Isso entre conchavos, entre partidos, nós vamos ter que escolher entre 2 e 3 opções, porque é isso. Eles são donos dos partidos que comandam, e a partir daí também os patrocinadores deles acabam decidindo como que nós vamos viver, o que nós vamos fazer, como devemos pensar. E o processo de alienação está por aí. A gente vê a fortuna fantástica que os donos das concessões federais na área de televisão acumularam, sabe lá como, talvez até através de bancos, que eles mesmos estimulam. E nós, os trouxas, nós temos, felizmente, em alguns estados, em alguns municípios, em alguns bairros, em alguns núcleos, algumas pessoas, algumas lideranças poderão mudar o Brasil. Pelo exemplo, pelo ajuste
da sua área de influência. Nós temos que ter essa competição entre estados, né? O estado mais competente vai acabar mostrando aos demais o que funciona. Nós temos que valorizar a responsabilidade, a iniciativa, o empreendedorismo. E isso só vai acontecer à medida que nós pudermos valorizar essa independência, essa capacidade que cada um tem de cuidar dos seus próprios problemas. O que hoje é praticamente impossível diante da política fiscal, do governo federal, que impõe normas técnicas, regras, padrões nacionais, a partir de grupos de influência que estão muito distantes dos interesses da nação. O governo próximo ao povo é o mais democrático que existe. É ali que deve existir a concentração de recursos. Talvez o núcleo mais importante seja, talvez não, é a cidade. É o que nós chamamos de cidade, é o que nós chamamos de município. É ali que a maior parte dos impostos deve ficar. E o Estado, os estados brasileiros têm o tamanho geográfico da maioria dos países desenvolvidos do mundo. Alguém poderá dizer, a Rússia é forte. Aquilo é uma ditadura. A China também é uma ditadura. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos nenhum iluminado dizendo como é que devemos nos comportar sexualmente ou o que nós podemos ou devemos falar. Unidades pequenas têm uma vantagem. Se eu estou morando no Paraná e aqui as leis criadas são hostis à minha maneira de pensar, eu, numa viagem curta, eu posso mudar de estado e viver em outro ambiente, como é o caso dos Estados Unidos, né? Que é um bom exemplo de organização política administrativa. Então, nós não podemos cair na conversa fácil, messiânica, de que algum partido político, alguma liderança vai ter a panaceia, vai resolver todos os problemas brasileiros. Nós vimos nos últimos escândalos o critério de nomeação de diretores de agências reguladoras, e vemos até, como vimos na Gazeta do Povo aqui do Paraná, a entrevista de um político aí dizendo que está dentro de um determinado partido, que eles têm um projeto de poder. Não é um projeto de Brasil, não é um projeto de melhorar o Brasil, é um projeto de poder em cima do qual eles vão viabilizar grandes fazendeiros, usineiros, vão viabilizar a vida de quem já é rico. Então isso está errado, gente. E quando um indivíduo desse chega aqui, diz essa coisa, né, e aparece até ocupando página inteira de jornal, né, já perdeu a vergonha, né, não tem inibição de confessar uma coisa dessas, é que nós chegamos ao fundo do poço, né? Nós precisamos retomar lógicas, né, sensíveis às nossas necessidades e realizáveis, funcionais. Não podemos fugir à realidade do comportamento humano, da natureza humana. Nós não vamos querer inventar o ser humano para uma determinada roupa. A roupa é que tem que ser feita em função do corpo, da cabeça, da capacidade de cada um. E essa roupa pode ser boa, né? Aí é uma questão de educar para isso, de mostrar o que pode ser feito com eficácia. Nós estamos tendo problemas graves, né? A gente vê, o Brasil está numa situação miserável. Nós temos os ônibus agora para turista. De propósito, eles têm 2 andares, né?
para o turista olhar lá de cima, porque tudo que se olha de cima acaba até sendo bonito, né? Andando pelas calçadas, caminhando pelas cidades, que nós vamos sentir o drama do povo, os buracos, ver a condição do saneamento básico, cheirar, olhar, pisar, sentir, né? Olhar para cima e ver os fios se pendurados nos varais aí que inventaram, ter cuidado para não ser assassinado, atropelado, assaltado. Então isso, só andando pela cidade, só vivendo de fato a cidade é que nós vamos poder avaliar bem. Isso o nosso povo mais humilde sabe, conhece, só que, coitado, está lá exatamente por não ter tido a oportunidade de ter um estudo maior, de poder, como a gente agora, até pode gastar um bom tempo que possui, lendo livros, estudando filosofias e coisas assim. Então nós precisamos, principalmente os mais velhos, aqueles que se aposentaram, que têm tempo, nós precisamos da militância dessa gente. Eu fico triste quando vejo entre meus colegas a alienação de propósito, voluntária. O indivíduo acha que porque se aposentou no INSS ou na empresa privada dele, ele pode se aposentar da vida, pode se aposentar da realidade brasileira, da família. Essas pessoas se esquecem que a omissão delas vai ser ruim para os filhos delas, para os descendentes delas, para os amigos delas. Quer dizer, a omissão é um crime. Nós temos que discutir, nós temos que nos mobilizar para melhorar a vida do nosso povo. O Brasil é um país que tem um potencial fantástico e, no entanto, tem perdido isso sistematicamente. É motivo de chacota, né? Quando a gente vai aí para fora e diz que é brasileiro, num ambiente de maior sinceridade, onde as pessoas falam de fato o que sabem e pensam a nosso respeito. Vem aí a Copa do Mundo. Tivemos no ano passado as manifestações da juventude de junho de 2013, que eles estão fazendo o possível para desmoralizar, inibir, porque isso mexeu com a estrutura de poder que eles acreditavam que era intocável. Não é. Agora, por consequência disso, está sendo feita uma polícia secreta, um aparato policial como o Brasil nunca teve. A ditadura está voltando debaixo do discurso camuflado, hipócrita de defesa dos cidadãos ou propriedade privada, sei lá o quê. Então, nós estamos entrando na democracia fictícia. O George Orwell, ele poderá, talvez, na hora de ler os livros dele, de ver o que ele pensou que iria existir. Talvez nós não temos algo aqui, não vamos ter nunca algo tão simplório como ele colocou. Nós temos algo muito mais eficaz e violento, que é o controle da mídia, através de incentivos, de isenção de imposto de renda para as emissoras de televisão, renovação de concessões, de acordo com os interesses de quem manda no Brasil diretamente e indiretamente. Então nós estamos nesse ambiente de ditadura. Agora, para furar isso, o ideal é inibir o poder da União. Nós temos que ter mais recursos, independência, autonomia, porque se alguma fração do povo brasileiro quer ser bajuladora, não quer trabalhar, quer dançar o tempo todo, cantar, fazer festa, rezar, acreditar em milagre, tudo bem que sejam assim, mas não à custa do nosso trabalho, da nossa vida. E à medida que os descendentes desses indivíduos irresponsáveis perceberem
que estão ficando para trás, né? Dentro de 1, 2, 3 gerações, talvez ali aconteça até o oposto. A gente venha a ter um povo infinitamente melhor do que o que existe nesses espaços que são o resultado de séculos de escravidão, de submissão, compadrismo e coisas assim. Então, o Brasil é esse espaço geográfico, né, muito rico, né, bonito, fantástico, né, e que merece um povo melhor.